Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre transitividade verbal. Então, se você tem dúvida sobre esse assunto, preste bastante atenção, já pegue logo papel e caneta para você anotar, porque hoje você vai aprender transitividade verbal, porque eu vou te mostrar esse assunto de uma forma bem simples, bem prática e objetiva, com muitos exemplos e muitas dicas para você não ter mais dúvida em relação a esse assunto. Só que antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho e já aproveita e deixa o seu like, porque o vídeo de hoje está bastante especial. Bom, algo que é importante dizer é que você também poderá encontrar em algumas gramáticas o rótulo predicação verbal. É tudo a mesma coisa. Nós vamos falar de transitividade do verbo e também um pouquinho de complementos verbais. E qual é a primeira coisa que você precisa entender em relação à transitividade verbal? Vai ficar bem mais fácil de você entender esse assunto se você pensar em duas categorias de verbos. Deixe-me anotar aqui. Então, duas categorias de verbos. A primeira categoria é a dos verbos de ligação. E nós temos a segunda categoria, que é a categoria dos verbos de ação. Então, na língua portuguesa, grosso modo, nós temos os verbos de ligação e os verbos de ação. Isso dentro do campo da transitividade verbal. Perfeito? Agora, e em relação ao verbo de ligação, ele tem, obviamente, algumas características. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Os verbos de ligação, eles não indicam ação. Eles indicam um estado. E dentro desse estado, nós temos alguns valores semânticos. Vamos analisar tudo isso com alguns exemplos. Veja, letra A. Elias é inocente. Ora, nós temos aqui o verbo ser. Vou puxar uma setinha e colocar aqui verbo ser, ok? Ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Vou colocar aqui também, sugiro que você anote, isso aqui é bem passo a passo para você que está começando a estudar, é importantíssimo que você entenda essa diferença, ok? Então, Elias é inocente. É o verbo ser que não indica ação, por isso ele é um verbo de ligação. Perceba que é o estado do Elias, ele não está exprimindo uma ação propriamente. Então aqui nós temos o verbo de ligação e o estado desse verbo de ligação é um estado, vou anotar aqui ao lado, é um estado permanente. Você vai ver com as outras frases que existem valores semânticos secundários nesse contexto. Veja a letra B para a gente comparar. Elias estava triste. Nós temos aqui o verbo estar. Verbo estar é um verbo que não indica, não exprime uma ação. Logo, ele é chamado de verbo de ligação. E esse verbo de ligação, como eu disse para você, ele exprime um estado. Só que a gente, indo um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que esse estado aqui, em Elias estava triste, é diferente do estado de Elias é inocente. No primeiro, nós temos um estado permanente, porém, no segundo, nós temos um estado transitório. Ontem ele estava triste, pode ser que hoje ele não esteja mais. É diferente de Elias é inocente. Ele não era inocente ontem e hoje ele não é mais inocente. É um estado permanente. Então vai percebendo essas nuances de significado, porque muitas vezes isso pode ser cobrado sim na hora da prova. Isso também te ajuda em relação à interpretação, à compreensão textual. Veja a letra C. Elias ficou triste o tempo todo. Verbo ficar não indica uma ação. Logo, ele é chamado de verbo de ligação. Exprime, portanto, um estado. Só que nesse contexto, nós não temos um estado permanente, não temos um estado transitório, e sim uma continuidade, vou colocar aqui,
continuidade de quê? De estado. É totalmente diferente da letra D, por exemplo. Elias parece mais velho. Nós temos aqui o verbo parecer, que também não indica uma ação, logo ele é classificado dentro das duas categorias. Ele é a primeira categoria, é um verbo de ligação, ele exprime um estado e agora nós temos um estado aparente. Vou colocar aqui aparente. Ele parece mais velho. Esse é um estado aparente, não é transitório, não é permanente, não existe essa ideia de continuidade de estado. Pelo contrário, nós temos aqui um estado aparente. Essas são as principais características do verbo de ligação. É óbvio que esse tipo de verbo, essa categoria de verbo lá dentro da transitividade verbal é a mais simples de ser reconhecida. Porém, existem aqueles verbos que vão indicar uma ação e é aí que mora o perigo, porque muitas vezes você pode ter dificuldade de identificar a transitividade desses verbos que indicam ação, porque dentro dessa categoria de ação nós também temos duas outras subcategorias. Mas não se preocupe, porque na próxima aula eu vou falar detalhadamente sobre essas subcategorias, vou te dar vários exemplos para você nunca mais ter dúvida em relação à transitividade dos verbos, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você acompanhar a próxima parte dessa aula. Já deixa o seu like, que na próxima aula vamos falar sobre a transitividade desses verbos que vão indicar ação. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e essa é a segunda parte da nossa aula sobre transitividade verbal. Se você ainda não assistiu a aula anterior, é muito, mas muito importante que você veja primeiro a parte número 1 da aula de transitividade para você entender melhor sobre os verbos de ligação, ok? E aí depois você dá sequência e assiste a essa aula. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os verbos de ação. Lembrando que na aula passada nós separamos os verbos em duas categorias. A primeira é a categoria dos verbos de ligação, a segunda é a categoria dos verbos de ação, e eu falei que dentro dessa segunda categoria aqui nós temos duas subcategorias e nós vamos falar sobre elas exatamente nesse vídeo. Então vamos lá, segunda categoria, verbos de ação. Esses verbos dividem-se em intransitivos, então essa aqui é a primeira subcategoria, e depois nós temos os verbos transitivos, é a segunda subcategoria, ok? Então você não pode esquecer que os verbos de ação vão se dividir em verbos intransitivos e verbos transitivos. E o nome já está dizendo, verbos de ação são aqueles verbos que exprimem ação, obviamente. Bom, e em relação aos verbos intransitivos? São aqueles que vão dispensar complementos verbais. O que são esses complementos verbais? Para não confundir, eu vou falar sobre isso na próxima subcategoria, que são os verbos transitivos, ok? Então o que você precisa lembrar é que os verbos intransitivos vão dispensar os complementos verbais. Um exemplo de verbo intransitivo, veja, sempre viveu em São Paulo. Verbo viver é um verbo que exprime ação. Veja que aqui nós não temos aquele estado lá da nossa primeira categoria que eu falei na aula anterior. Pelo contrário, aqui é uma ação, é a ação de viver em uma cidade, na cidade de São Paulo. Então aqui nós temos um verbo de ação e esse verbo não pede um complemento, ou seja, ele dispensa os complementos verbais. Logo, esse verbo viver é chamado de intransitivo. E aí você pode estar se perguntando, professora, mas quem vive, vive em algum lugar. Na verdade, a sua linha de raciocínio não está exatamente correta. Por quê? Do ponto de vista gramatical, o fato de viver, da pessoa viver, já é autossuficiente, já tem o sentido em si. O lugar onde essa pessoa vive é simplesmente algo
acessório, ok? Se eu tenho algo acessório, obviamente esse algo acessório não pode ser considerado um complemento. Lembre-se de que viver, dormir, que é o exemplo da letra B, são ações autossuficientes. Você não vai precisar obrigatoriamente de um complemento. Por isso, nós temos aqui exemplos de verbos intransitivos. Letra B de bola. Ana dormiu na casa da Carol. O que basta aqui é o fato da Ana ter dormido. Onde ela dormiu não é o elemento mais importante. Isso aqui eu costumo dizer que é a fofoca da frase. Em São Paulo e na casa da Carol, isso aqui é um elemento acessório, ou seja, são adjuntos adverbiais, e se você quiser anotar aí, adjuntos adverbiais de lugar, ok? Verbos intransitivos, não se esqueça, são aqueles que dispensam complementos verbais. E os verbos transitivos? Esse tipo de verbo vai exigir complementos verbais. E aí nós temos uma subclassificação, digamos assim. Nós temos os verbos transitivos diretos, os transitivos indiretos e os transitivos diretos e indiretos. Nessa aula, eu vou mostrar para você as características dos verbos transitivos diretos e na próxima aula nós vamos falar dos indiretos e dos diretos e indiretos, tudo bem? Então vamos lá. O que é um verbo transitivo direto? É aquele verbo que vai pedir um complemento e esse complemento, obviamente, é um complemento verbal e essa parte é a mais importante, sem preposição obrigatória. Então, o verbo transitivo direto, ele vai pedir sim um complemento verbal, porém, esse complemento verbal não vai ter uma preposição obrigatória. Vejamos dois exemplos. Acatou sabiamente a decisão. Temos aqui o verbo acatar. Quem acata, acata alguma coisa. Acatou o quê? A decisão. Então, você percebeu que, no primeiro momento, o verbo acatar, ele não tem sentido completo. Se eu falasse o seguinte, acatou sabiamente, você ia perguntar, acatou sabiamente o quê? Então, esse verbo em si, ele precisa de um outro elemento para que o sentido da frase fique perfeito. Então, como ele precisa desse complemento e esse complemento aqui não tem preposição, preste atenção, esse verbo é chamado de transitivo direto. E o que é esse complemento sem a tal da preposição obrigatória? É o objeto direto, um rótulo que vocês já ouviram várias vezes aqui no canal. Então, o objeto direto é aquele complemento sem preposição obrigatória. Essa parte aqui, lembrando, ela é extremamente importante. Vejamos a letra B. Elias leu o livro. Ora, temos o verbo ler. Quem lê, lê alguma coisa. Se eu simplesmente falasse Elias leu, você naturalmente iria perguntar, professora, o Elias leu o quê? Ou seja, esse verbo não tem autonomia na frase. Ele precisa de um complemento para que haja sentido completo. Então, como esse complemento não tem uma preposição obrigatória, nós chamamos este verbo de transitivo direto. E esse tal complemento que ajuda o verbo a ter um sentido completo na frase, ele é chamado de objeto direto, justamente porque ele não tem obrigatoriamente uma preposição. Já já você vai entender porque eu estou frisando essa parte da ausência da preposição, tudo bem? Então, até esse momento, você viu as principais características do verbo de ligação. Você viu também que existe uma outra categoria, que são os verbos de ação. Esses verbos de ação são divididos ou classificados em intransitivos e transitivos. Nós vimos nesta aula os verbos transitivos diretos e na próxima eu vou mostrar para você passo a passo o que é um verbo transitivo indireto e o transitivo direto e
indireto, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, já aproveita e deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos, porque aí a gente consegue juntos fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, ok? Então na próxima aula nós vamos falar dos verbos transitivos e indiretos. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e seja muito bem-vindo à nossa aula de transitividade verbal. Essa é a parte 3 da nossa aula. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, é muito, mas muito importante que você assista, porque eu já dei várias dicas sobre os verbos de ligação, verbos intransitivos, falei também sobre os verbos transitivos diretos e nessa aula eu quero te dar algumas dicas sobre os verbos transitivos indiretos e os verbos transitivos diretos e indiretos. Só que, antes de qualquer coisa, se você é novo por aqui, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as novas aulas e não se esqueça de deixar o seu like. Seu like é muito importante porque é por meio dele que eu sei que esse conteúdo te ajudou de alguma forma, ok? Então vamos para a nossa aula direto ao ponto. Nós temos aqui os verbos transitivos indiretos. O que é um verbo transitivo indireto? É aquele verbo que vai pedir um complemento com uma preposição obrigatória. Lembre-se de que na aula passada eu falei que o verbo transitivo direto é aquele verbo que pede um complemento, porém esse complemento não tem preposição. Porém, no verbo transitivo indireto, esse verbo ele vai pedir um complemento com uma preposição obrigatória, ok? Vamos ver alguns exemplos. Letra A, concordei com todas as sugestões. Ora, verbo concordar. Quem concorda, concorda alguma coisa? Não. Quem concorda, concorda com alguma coisa. Este com aqui é nada mais, nada menos do que uma preposição. Essa preposição é obrigatória. Veja que se eu retirar essa preposição, a frase não fica legal. Vamos fazer a leitura. Concordei todas as sugestões. É óbvio que essa frase está faltando alguma coisa para que ela fique bem melhor, ou seja, ela fique correta. Então, o que a gente viu aqui? Que essa preposição, ela é obrigatória. Logo, quando eu falo concordei, eu tenho que obrigatoriamente dizer qual é o complemento, ou seja, eu concordei com o que ou com quem, e além disso, eu preciso obrigatoriamente levar essa preposição, inserir essa preposição dentro do meu complemento. Isso significa que o verbo concordar é transitivo indireto, porque quando a gente diz concordei, obviamente, as pessoas vão perguntar, você concordou com o quê? Ou com quem? Então, se esse verbo não é autossuficiente, ele é um verbo transitivo. E como ele pede um complemento com preposição obrigatória, ele é transitivo indireto. E qual é o nome desse elemento aqui que vai ajudar o verbo a ter um sentido completo? Ele é chamado de objeto indireto. Então, resumindo, o objeto indireto é aquele complemento com preposição obrigatória. Não se esqueça desse ponto. Isso aqui é a base para você, por exemplo, estudar regência com muito mais segurança. Também é estudar o emprego do acento indicativo de crase sem pestanejar, ou seja, sem ter qualquer tipo de dúvida. Tudo começa pela transitividade dos verbos, ok? Isso aqui é um assunto base para você entender outros assuntos gramaticais. Vejamos a letra B de bola. Preciso de apoio na reunião. Ora, se eu simplesmente falasse assim, ó, preciso. Quando eu falo só preciso, naturalmente vai surgir uma interrogação. Você precisa de quê? Se surge essa pergunta, significa que este verbo não é autossuficiente, ou seja, ele não tem sentido completo. Logo, ele é um verbo transitivo, como nós vimos na aula passada. E esse verbo, além dele ser transitivo, ele vai precisar de um complemento com uma preposição obrigatória. Veja que eu preciso de quê? De apoio. Então, dê apoio.
completa o sentido do verbo transitivo. Existe aqui a preposição de, que é obrigatória, porque eu também não posso dizer preciso apoio na reunião. Isso não está correto do ponto de vista gramatical. Eu preciso inserir obrigatoriamente a preposição de. Se eu preciso de um complemento com preposição obrigatória, este verbo é chamado de transitivo indireto. E o de apoio é o complemento com uma preposição obrigatória. Ele é, portanto, chamado gramaticalmente de objeto indireto, ok? É dessa maneira que você vai pensar na hora que você for fazer os seus exercícios, resolver as questões, fazer uma prova, escrever também uma redação, porque se você empregar a preposição incorreta, você pode ter problema em relação à regência, em relação ao emprego do acento indicativo de crase, tudo bem? Então isso aqui é extremamente importante. Agora vamos para a terceira e última classificação dos verbos transitivos. Esses verbos também podem ser transitivos diretos e indiretos. E nessa altura do campeonato, você já sabe que um verbo transitivo direto e indireto, por dedução, por aquilo que nós já estudamos até esse momento, é um verbo que vai exigir dois complementos. Um sem a preposição, que é aqui, ó, o transitivo direto, e o outro com preposição obrigatória, que é o transitivo indireto, como nós vimos anteriormente. Então aqui nós vamos ter obrigatoriamente dois complementos. Vamos analisar isso nos exemplos. Veja, digamos que eu fale simplesmente entregou. Ora, naturalmente, a primeira coisa que você vai se perguntar é: entregou o quê? É a primeira coisa. E depois vem: a quem você entregou? Então eu tenho esses dois complementos atrelados a um único verbo. Como esse verbo não é autossuficiente, ele é um verbo transitivo, ok? Agora, esse verbo, ele pede um complemento sem preposição, entregou o quê? Os documentos. Então, os documentos é o complemento sem preposição e, além disso, ele também pede um outro complemento, um complemento com preposição. A quem? Aos pais. Perceba que a preposição está aqui, ó, preposição a. O artigo definido masculino plural, os, que está determinando o substantivo pais. Então, aqui nós temos um complemento sem preposição, é chamado de objeto direto. E o complemento com preposição obrigatória é chamado de objeto indireto. Logo, nós temos um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele tem dois complementos. Um, sem preposição e um outro com preposição. É muito simples e muito prático depois que você entende a natureza da transitividade verbal, você entende que o verbo vai pedir um complemento, dependendo do tipo de complemento, ele tem uma transitividade, quando ele não pede um complemento, ele tem uma transitividade diferente, ok? É por isso que eu decidi fazer essa aula, porque eu vejo que tem muita gente que acaba errando regência, acaba errando crase, acaba errando também a análise sintática, porque muitas vezes não tem essa teoria base solidificada. É por isso que eu estou fazendo essa aula bem passo a passo, explicando tintim por tintim, para você eliminar de uma vez por todas as dúvidas sobre esse assunto. Agora vejamos a letra B de bola. Dei um presente à minha mãe. Deixe-me subir aqui um pouquinho essa seta. Bom, quem dá alguma coisa a alguém. Logo, nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Esse alguma coisa aqui está expresso pelo segmento um presente. Como não existe aqui uma preposição, lembrando, é apenas um artigo indefinido, se não tem uma preposição, é um objeto direto. E aqui nós temos a preposição obrigatória. Logo, nós estamos diante de um objeto indireto. Não sei se você percebeu, mas aqui existe o acento grave indicativo de crase. É óbvio, esse acento é facultativo, mas para você entender por que surgiu esse acento, nós temos aqui o a, que é uma exigência do verbo dar, ou seja, quem dá alguma coisa a alguém. Por isso aqui é a preposição obrigatória que eu havia falado anteriormente. Este aqui é o artigo determinando o nome
mãe. Então, nós temos aqui a sequência objeto direto e depois objeto indireto. Logo, o verbo é chamado de transitivo direto e indireto, tudo bem? Bom, com essa aula, passo a passo, nós finalizamos a categoria dos verbos transitivos. Então, nós cobrimos até esse momento o verbo de ligação, que eu expliquei detalhadamente lá na primeira aula. Na segunda aula, eu falei sobre os verbos de ação, falamos sobre os verbos intransitivos e também sobre o verbo transitivo direto. E na aula de hoje, nós fechamos essa sequência e eu expliquei para você passo a passo o que é um verbo transitivo indireto e o que é um verbo transitivo direto e indireto. E para que essa sequência de aulas fique bastante completa, na nossa próxima aula eu vou falar sobre os verbos transobjetivos. Se você nunca ouviu falar nesse nome, se prepare, porque na próxima aula eu vou te mostrar isso de uma maneira muito simples, muito prática e muito objetiva. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, deixa um comentário aqui embaixo e na próxima aula vamos falar sobre os verbos transobjetivos. Um abraço, boa semana e até lá. Tchau, tchau. Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e seja muito bem-vindo à nossa quarta aula sobre transitividade verbal. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu sugiro fortemente que você assista, porque eu dei várias dicas, uma explicação bem passo a passo e detalhada para você não ter mais dúvida sobre esse assunto. No vídeo de hoje, para a gente encerrar essa série sobre transitividade verbal, eu vou falar sobre os verbos transobjetivos. Se você não sabe o que é um verbo transobjetivo, preste atenção, porque eu vou te mostrar de uma forma bem simples, bem prática e com dois exemplos especiais para você entender muito bem o que é essa história de verbo transobjetivo. Só que antes disso, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber as novas aulas de língua portuguesa e já aproveita que você está aí e deixa o seu like nesse vídeo, ok? O que é um verbo transobjetivo? Bom, é um verbo que vai pedir, além do objeto, pode ser um objeto direto ou um objeto indireto, ele vai pedir algo a mais. É aquele verbo que quer algo a mais. Ele vai pedir uma qualificação para esse complemento verbal. Se você não entendeu absolutamente nada dessa definição, eu vou mostrar para você com dois exemplos, porque aí fica bem mais fácil de você entender. Então veja o número 1. Considerei Elias inteligente. Vejamos o verbo considerar. Quem considera, considera alguém. Ora, se eu considero alguém, significa que esse verbo é transitivo direto. Por que ele é transitivo direto? Se você não sabe, assista às aulas anteriores que eu expliquei isso bem passo a passo. Mas de forma resumida aqui, por quê? É um verbo que pede um complemento e esse complemento não tem uma preposição obrigatória. Quem é esse complemento na frase? Elias. Então, considerei Elias. Elias é o objeto direto. Mas se eu falar apenas considerei Elias, naturalmente surge uma pergunta na nossa cabeça. Considerou Elias o quê? Veja que, naturalmente, o Elias, o termo Elias, que nesse caso é o objeto direto, sintaticamente falando, ele também pede uma espécie de complemento. Não é bem um complemento, mas um termo qualificador. Então, esse termo qualificador, que está exatamente aqui, inteligente, ele está se referindo ao objeto, deixe-me acertar essa seta aqui, ele está se referindo ao objeto direto Elias, portanto, ele tem, obviamente, um rótulo sintático. Que rótulo sintático é esse? Predicativo, lembra que eu falei que ele é um termo qualificador? Então, ele é um predicativo, tem aquela natureza adjetiva. Ele é um predicativo do objeto. Ele está qualificando o
objeto. Se eu quiser colocar o objeto direto, eu também posso. Não há problema algum em relação a isso. Mas, se você simplesmente quiser caracterizar esse termo como predicativo do objeto, tudo bem. Então aqui, o que você tem que entender é que esse verbo considerar nesse contexto é chamado de verbo transobjetivo. Ele é de fato um transitivo direto, mas ele tem essa característica, ou seja, ele não apenas pede um objeto direto, ele pede também um termo qualificador para este objeto direto. É por isso que ele é chamado de verbo transobjetivo. Agora vejamos o exemplo número 2. Necessitava do imóvel vazio. Ora, necessitava de quê? Nesse contexto, o verbo necessitar, ele é um verbo transitivo, porque ele pede um complemento, e esse complemento tem uma preposição obrigatória. Não sei se você percebeu, mas esse do aqui nada mais é do que a preposição de mais o artigo definido masculino para determinar o nome imóvel. Então, deixe-me colocar aqui, ó, a preposição obrigatória nesse contexto, exigida pela forma verbal necessitava. Ele é um verbo transitivo e indireto. Deixe-me colocar aqui. Ótimo! Então, esse termo do imóvel, como tem uma preposição obrigatória, ele é chamado de objeto indireto. E o termo imóvel está solicitando uma qualificação, um termo qualificador. Veja que vazio está se referindo ao termo imóvel. É o imóvel vazio. Como aqui nós temos esse termo qualificador, ele funciona como um predicativo, só que não o predicativo do sujeito, e sim o predicativo do objeto. Então eu coloco aqui predicativo do objeto. Você percebeu que esse predicativo é do objeto indireto, diferente do número 1, que era predicativo do objeto direto. Se você quiser especificar o tipo de objeto, você pode, mas se você não quiser, dependendo do contexto aí da sua prova, do exercício que você estiver fazendo, você não precisa. Basta você dizer que ele é um predicativo do objeto, tudo bem? Então aqui nós temos o verbo necessitar como um verbo transobjetivo, é aquele verbo que além do objeto, além do complemento verbal, ele vai pedir uma qualificação, um termo qualificador, ok? Então, com esta aula, nós finalizamos a série Transitividade Verbal. Se você gostou dessa série, deixe seu like aqui nesse vídeo, porque aí eu posso fazer outras séries sobre alguns tópicos da língua portuguesa que podem sim trazer dúvida na hora da sua prova, na hora que você for prestar um concurso público, na hora que você for escrever uma redação, porque, como eu disse, a transitividade também está atrelada à regência, está atrelada ao emprego do acento grave indicativo de crase, tudo bem? Então não se esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se para você receber as nossas novas aulas. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!